repetindo o que temos feito aí o ano 2024 inteiro, praticamente todos na mesma batida. Só que agora ficou pior, né? Um jogo horroroso, um jogo tenebroso, uma coisa assim, o Cruzeiro é um time horroroso, com todo respeito ao torcedor cruzeirense, que veio, quase 30 mil pessoas, comemorou sua vitória, merecida. O pênalti foi Mandrake, mas acabou fazendo o gol no final, perdeu o gol cara a cara também, e mereceu. Não foi uma vitória que a gente vai questionar, mas o time do Cruzeiro é tenebroso, é uma coisa horrorosa, devastadora, o time do Cruzeiro. O do Fluminense, não preciso falar. Do Fluminense ele consegue ser pior do que tudo. É desgastante, é maçante, é desestimulador, é broxante. Você vê o Fluminense hoje jogar. Time horroroso. Assim, o jogo do Fluminense é um jogo horroroso. Tá a passos largos para queda, se não for feita nada. Se o Mário não mudar esse roteiro aí, a gente vai cair no Brasileiro. Não vai ganhar a Copa nenhuma, obviamente, né? Porque com o Diniz, se ele ficar, não ganha nada. Isso aí eu não acredito. Eu não acredito que o Diniz ganhe alguma coisa, porque o jogo do Diniz é esse. Acabou de dar entrevista de, sei lá, 3 minutos, 5 minutos, e falou que vai ser mantido todo o sistema, né? Que o trabalho é esse. As mesmas coisas que ele fala, toda a coletiva, tá até calmo, tranquilo. É desanimador, é broxante, é uma coisa, sabe, que você fica desestimulado e não tem nem como motivar o torcedor aí ver o jogo do Fluminense. Você não tem como motivar um torcedor aí. Eu, se não fosse o maluco que sou, com certeza eu me afastaria. Com certeza. Como é que eu vou ficar acompanhando isso? Faz mal para a pessoa. Pô, centenas de tricolores aqui para ver essa catástrofe mais uma vez. É anunciada, né? Como o domingo também, a tendência é perder para o Flamengo. Pode não perder? Pode dar uma cagada? Pode dar um milagre? Pode. É clássico, pode acontecer, mas a tendência não é vencer do Flamengo, né? É uma tendência. E é uma coisa inacreditável, né? A gente está vivendo isso depois de um título de Libertadores da América, depois de uma Recopa que, mal ou bem, é um título internacional, um bicarioca bacana que a gente tem que estar vivendo isso, né? E com o mesmo treinador que conquistou esses títulos também. É desanimador. Como é que vai animar alguém aí o Fla-Flu? Só maluco. O Fla-Flu só vai ter malucos, pessoas terminais. Não é nem pelo fato de receio, de medo, que isso daí já tem, por causa de violência, a gente sabe que tem. Mas para ver o quê? Para ver o quê lá? Eu não vou faltar porque eu não falto mesmo, eu sou doente, entendeu? Então, gente, não tem como estimular o torcedor. O jogo aqui hoje é mais um jogo igual. Aí alega-se que jogou com time diferente, jogou melhor, que o time jogou melhor. Se isso aí é melhor, fecha a porta. Se o jogo de hoje é um jogo melhor, é um jogo que você possa considerar como um jogo de um time de Série A, você fecha a porta. Não tem condição. Isso aí é uma coisa bizonha, né? Aí eu tô procurando fazer uma espécie de... Para não fazer mais mal à minha saúde, vocês estão vendo que eu tô falando com normalidade, né? Sem fazer ataque de loucura, pelanca, aquelas coisas todas que não vai levar a lugar nenhum. Então eu tenho que procurar, dentro da merda que a gente está vivendo, a serenidade das palavras. Eu vejo hoje que a gente tem que pegar a serenidade das palavras com a merda que a gente está vivendo. E a gente tem que falar friamente o cenário do Fluminense. O Fluminense, como está passos largos para o rebaixamento. O Fluminense hoje, ele pratica o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Isso com certeza absoluta. A certeza absoluta. Qualquer time que jogar com o time do Fluminense, qualquer time é favorito. Qualquer um. Cuiabá, Vitória, quinta-feira que vem é favorito. Qualquer time. Porque esse time, ele não se sobrepõe a time nenhum. Pode jogar em casa, pode jogar fora. Ou não vai ganhar. E esse time não vai ganhar. O Fernando Diniz, para mim, para não sair pior, mais sangrando, né, aquela coisa desgastada, ele deveria pedir para sair. Ou conversar com o Mário e falar: olha, eu não consigo mais segurar esse grupo. Essas entrevistas dele, dizendo que o trabalho continua, que eu vou fazer, que acontecer, que o André não está jogando, que o Arias não está jogando, que tal. O time hoje foi totalmente mudado. Aí falou de cada jogo. Aí ele falou na coletiva, falou cada jogo que o Fluminense jogou. Contra o Atlético Mineiro, a gente poderia ter ganho. Você quer lá, perdeu a chance de fazer o terceiro, sofremos um empate. Contra o outro foi assim. Contra o outro foi assado. Contra o outro foi assado. A gente poderia estar bem, poderia estar lá em cima. Só que não está. Só que 10 jogos só perde. Me falaram, mas eu não tive a confirmação, por isso que eu não vou afirmar que foi a pior campanha de 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que deve ter tido alguém com menos, não é possível, né, que seja a pior, mas é uma das piores. Né? Entre 10 jogos, o time de 30 conseguiu 6 pontos. O Fluminense vai poder sair disso, porque o problema não é você ganhar um jogo ou dois, é você ter uma sequência, porque senão você vai ficar lá atrás. E a hora que você ficar agarrado lá atrás, você não sai mais. E eu não consigo enxergar o Diniz para reverter isso aí. Eu não consigo, porque ele não vai mudar o jogo dele. A gente toda lá e fala a mesma coisa. Sabe o que dá vontade de ver se fazer? É você falar as mesmas coisas após todos os jogos. E os torcedores ouvirem as mesmas coisas todos os jogos. Nossa, dos youtubers, do Diniz, é sempre a mesma coisa. A tragédia, você dá vontade de pegar, botar assim, luto, botar a live e falar: olha, infelizmente hoje não vou falar nada, não tem mais o que falar, eu já venho falando todo o jogo, eu não tenho o que falar hoje para vocês. Mas a gente, em consideração ao torcedor que ama o Fluminense, as pessoas que estavam aqui que amam o Fluminense, que tem um carinho, falando de mim, muito grande, e a gente tem que tentar trazer uma palavra de entendimento do que a gente está vivendo, o que pode ser, o que a gente pode esperar, o que pode acontecer. Então a gente vem aqui para falar
sobre isso. Se sou eu presidente, e eu sento lá e falo. É o jeito de ser, não tem jeito. Vou falar, vou pecar por falar, eu dou bom dia a cavalo, eu sou assim. Eu acho que o Mário deveria falar, ele sabe que eu penso assim, inclusive o nosso revés lá atrás foi por causa disso, então não sei se ele vai vir falar, sinceramente. Eu acho que faz falta o presidente vir dar uma palavra para a torcida, falar alguma coisa. O Fred, não sei, tá sumido. Não sei se é função do Fred, não sei se o Fred, que sempre falou, sempre deu entrevista, sempre defendeu a instituição quando jogador, agora é mudo. Chaplin. O Agione é um senhor, né? Fala muito tranquilo, fala mansa. Não acredito que ele iria fazer essa coletiva. Mas o Mário e o Fred deveriam falar alguma coisa. Aí vai o Diniz falar as mesmas coisas que a gente está careca de escutar. Ver o jogo do Fluminense é um desprazer. Convocar a torcida do Fluminense para ver o jogo do Fluminense hoje é uma coisa que não dá para se fazer, né? Os malucos que quiserem ir vão. Eu não vou deixar de ir. Por quê? Eu tenho essa minha doença, tá dentro de mim. Hoje eu tenho um canal. Muitas pessoas acompanham o Fluminense através de mim, pelas coisas que eu posto, as coisas que eu falo, as minhas lives. Então virou um compromisso para mim, porque se eu hoje fosse um torcedor brando, se eu hoje fosse um torcedor mais light, um torcedor mais, vamos dizer, não é que eu não seja comum, um torcedor que não é tão pesado, eu não iria ao jogo. Eu simplesmente viagem é uma coisa devastadora, né? Você viajar para ver o Fluminense nesse cenário, só retardado, né? E eu me coloco nessa posição, porque é um jogo que você sabe que você vai perder, você viaja para ver o seu time perder. Mas eu tenho um canal, além de gostar, eu tenho um canal, eu tenho uma responsabilidade com o público que eu tenho, que se dependesse do Vilela como torcedor, eu não iria me aborrecer com isso. Por isso que a gente acaba entendendo alguns que se afastam no momento de alto revés. É por isso que quando a gente está muito puto, a gente entende realmente uma atitude que o torcedor toma de se afastar, porque realmente é muito ruim, gente. É muito ruim. Só o cara muito doente para seguir o time assim, vendo esse troço aí. Porque você vai pro jogo sabendo que vai perder o jogo. Isso é uma coisa totalmente desanimadora, broxante, desestimulante. O que o Fluminense fez hoje? Nada mais. Fábio, graças a Deus, é um cara que a gente não pode falar. Ele já falou em alguns momentos, mas é um cara que a gente não pode falar. O que seria essa zaga? Antônio Carlos, o Thiago Santos, depois o Thiago Santos foi substituído, o nosso chassi de grilo lateral esquerdo também, que não tem se sobrepõe muito, um toque de bola, aquela sem finalidade, muita bola lá atrás, segundo tempo avançou um pouquinho, mudou um pouquinho a coisa. Martinelli, que é um jogador que é um pouco acima desses jogadores aí do Fluminense, um nível um pouco acima. Douglas Costa, uma coisa horrorosa, tenebroso, jogador tenebroso. Renato Augusto, é caso de internar, entendeu? Um jogador assim que aposentadoria, né? Por isso que o Corinthians acabou liberando, porque não queria mais um jogador que não tem produção para ganhar dinheiro, né? Douglas Costa não tem força, perdia todas as bolas na lateral, no peito com o outro. O John Kennedy, coitado, se esforça, mas tem limitação, né? A qualificação dele de limitação é grande também. E fica tentando driblar 2, 3 jogadores, se esforça, mas também não consegue. O Cano desapareceu, o Cano sumiu do futebol, não acontece mais. Marquinhos na lateral direita acabou sendo substituído pelo Calegari, que todo mundo pede para o Calegari entrou. Talvez dos maiores cabeças de bagre do jogo de hoje, o Calegari, uma coisa horrorosa, tenebrosa, quando alguém fala assim. Agora, quando alguém fala Calegari, para você dizer assim, tem que botar o Calegari. Você fala, meu amigo, botou contra o Cruzeiro, jogador podre, horrível, jogou péssimo. Mas nunca joga, botou o primeiro jogo, tem que dar chance. Então vai dando chance para esse time. E esse toquinho de bola. Tá. Detalhe, jogando contra um time horroroso que é o Cruzeiro, com todo respeito ao torcedor cruzeirense, que sabe que o time do Cruzeiro é ruim. O craque deles, que falava que era o craque, perdeu o gol cara a cara, cara a cara, o gol aberto, chutou para fora. Aí faz aquela jogadinha para lá e para cá. Um time também sem finalização, sem grandes qualidades técnicas dos jogadores. Uma coisa horrorosa. O time do Cruzeiro, eu tenho que olhar aqui depois, vou até botar aqui. Cruzeiro está em sexto lugar com 17 pontos. Para mim, é uma pontuação mentirosa, essa pontuação do Cruzeiro. Pelo jogo que eu vi hoje, eu não estou vendo os outros jogos do Cruzeiro. E aí você vê o Cruzeiro com 17 pontos em 9, tem um jogo a menos que a gente, 17 pontos, a 3 do Botafogo. Um time horroroso como esse. E o Fluminense aqui, no rabo do campeonato, com 6 pontos, uma vitória, que nem o Vitória tem uma vitória, só que o Vitória tem um jogo a menos, né? Eles têm 7 gols negativos, nós temos 8. E o Fluminense hoje está ali. Mesma pontuação do Grêmio, a 1 ponto do Corinthians e do Vasco, também estão com o mesmo número de jogos, a 2 pontos do Atlético Goianiense, com o mesmo número de jogos, que estima com 9 pontos, 3 a mais, com 2 jogos a menos, Cuiabá com 10 pontos, mesmo número de jogos. Mas o problema não é você ainda estar tão perto desses times. Esse não é o problema. O problema é que o time não joga nada. É uma merda de de jogabilidade, de tudo. É uma coisa horrível. Você não vê esperança, você não vê. Pô, a gente teve aquele jogo aqui do Cruzeiro que a gente ficou de 3-0, um espetáculo, tabelas fantásticas, né? Uma obra de arte. O Cano fez o gol, uma obra de arte. Saiu lá atrás com o Marcel. Hoje você vê um clube árido. Aliás, é árido em tudo, né? O Fluminense é árido geral.
E mantido o Diniz contra o Flamengo. Vai se postergando, vamos esticando a corda, vamos ver. Mesmo que o Diniz ganhe do Flamengo, eu quero o Diniz fora. Mesmo que ele ganhe do Flamengo. Eu não quero mais essa jogabilidade no Fluminense, não dá mais certo. O Diniz teve repúdia no Santos, no Vasco e no São Paulo. Saiu. Repúdia nos 3. O Atlético Paranaense eu nem conto. Aqui deu certo, foi campeão, ok, fecha. Certo tá o Cuca, que foi campeão no Atlético Mineiro e foi embora. Ficou com o nome dele lá, com aquela imagem maneiríssima. Aquele título da Libertadores do Cuca, ele saiu de lá com brilho. E a torcida com aquela coisa de quero mais. Pô, por que você vai embora? Não, eu quero ir embora. O Diniz não, o Diniz está insistindo. É dinheiro, Diniz? Você está precisando de dinheiro, é isso, talvez? Eu volto a dizer, eu não entendi por que o Mário renovou o contrato do Fernando Diniz. Nada que ele me fale me justifica. Só que ele é o presidente, ele que manda no clube. Eu não tenho o que fazer nada. Eu não concordo com ela. Concordo com muitas coisas que foram feitas, aplaudo muitas coisas que foram feitas, essas coisas ruins a gente tem que criticar, e critico essa renovação. Eu não renovaria. Não renovaria, mas não renovaria mesmo, porque eu dirijo, esse ano está péssimo. Então, bancar uma renovação de mais um ano de contrato não tem muito porquê. E está pagando caro agora, porque o estresse está sendo enorme. E olha, eu vou dizer para vocês, eu vou falar mais uma vez, hoje falei com a pessoa aqui da diretoria, e eu ainda confio que o Mário saia dessa situação, né? Ele vai dar um jeito de sair dessa situação, porque se o Mário levar o time ao rebaixamento, ele está destruído. Ele está destruído. Por mais que se goste, fez o trabalho, ganhou. Se ele conseguir, com tudo que ele fez, levar o Fluminense a um rebaixamento, o nome vai ficar cravado lá na merda, entendeu? Por isso que eu acho que ele vai dar uma solução para isso. Ele não vai querer. O Mário é um cara que, além de ele ama o Fluminense, mas é um cara que tem vaidade também, né? E não vai querer ficar com o nome dele destruído no Fluminense, junto à torcida, não vai ficar. Eu acho que ele vai mexer pauzinho para resolver esse problema. Vai tirar o Diniz, vai botar o treinador, né? Alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é ficar do jeito que está. Do jeito que está, por sorte, o Flamengo joga desfalcado de 5. Se o Flamengo tivesse completo, e aí se o Fluminense toma um saco que nem o Vasco, eu não sei o que pode acontecer aí. A gente sabe como é que o torcedor é, né? Aí pode ter coisa pior. Não sou um cara que motivo isso acontecer, mas a tendência, pelo que eu tenho ouvido, é ter um cenário ruim. Porque se faz um movimento para trocar, a torcida vai ver que foi feita alguma coisa. Não, o Mário pegou, botou o Marcão, mas tá buscando um treinador, né? O Mário tá tentando trazer alguma coisa nova, para algum movimento novo pra gente sair dessa merda. Bota o Marcão, depois tira o Marcão e bota o treinador que for. Esse Fluminense, ele não classifica na Libertadores e não classifica na Copa do Brasil. Esse time do Fluminense aí, jogando esse futebol, ele não classifica. Ele vai pegar um time, o Grêmio é melhor, né? Mesmo também não ganhando de ninguém, o Grêmio eu acho que acaba ganhando do Fluminense. E o time que vier na Copa do Brasil, do jeito que o Fluminense está jogando, só se pegar um time da Série C muito ruim. Eu não sei se tem um time da Série C muito ruim na Copa do Brasil ainda, não sei. Se pegar um time de Série A, com esse time jogando aí, não tá. E aí até quando que ele vai aguentar isso? Ele vai afundar mais ainda o time do Fluminense? Aí eu falo pra você, torcedor do Fluminense, quem que vai ver o Fluminense vitória? O Fluminense jogando esse futebol medíocre? Só os malucos. Como é que convoca o torcedor para ver esse jogo? O jogo Fluminense jogando esse futebol, que o cara se apurrinha no estádio. Uma coisa é você jogar bem, perder um jogo, você ser competitivo, você buscar título, você ser um time com condição de ganhar. Outra coisa é você ser um time que a tendência é perder o jogo, porque o jogo é muito ruim. E o jogo do Fluminense é muito feio. Eu tava vendo ali o jogo, negócio bizonho. É um vazio de ideias. O jogo do Fluminense é um vazio de ideias. Aí o Diniz falou que melhorou, que o time jogou diferente. Aí falou que cada jogo foi um jogo diferente e que não merecia estar perdido os jogos. Cara, é isso aí. É isso aí. Agora, as pessoas que provavelmente estão ali, por terem um vínculo grande da conquista, de amizade, acham que o Diniz não deve sair, acham que tem que deixar. O ambiente é maravilhoso. Só que no campo não reflete. O Fluminense num campo não reflete nada. Um jogo horrível. Então, Luiz Carlos, se formos rebaixados, vai ser zoação geral. Vai ser uma vergonha total. E o Fluminense não tem direito de cair, vai pra lama. E aí, por isso que eu tô achando que o presidente Mário vai dar um jeito nisso, porque vai ficar feio para ele. Rebaixar o Fluminense vai ficar muito feio. O que ele construiu de subida de prateleira, de estar resgatando o clube, né? Conseguiu conquistas, um ambiente e tudo. Aí vai botar tudo a perder, rebaixando para a segunda divisão. E eu tenho esperança que ele resolva isso, porque senão vai ficar muito feio. Vai ficar muito feio. Não tem nem como mensurar isso, nem sei como é que isso vai ser assimilado na cabeça dele, um rebaixamento. Vai ser uma semi-morte, porque você rebaixar o Fluminense, campeão da Libertadores da América, com o time, o elenco que tem um orçamento de 11 milhões de reais, você rebaixar é muita incompetência, bicho. É uma coisa assim do outro mundo, né? É uma coisa que não tem como mensurar, né? Então eu não acredito que ele vá aceitar isso e vai se movimentar, ou contratar alguém, ou ver um outro treinador. Ele vai fazer algum movimento que mude isso. Agora tem que ser logo, tem que ser logo. Se deixar o Diniz achando que o Diniz vai resolver isso, acho que não vai resolver. Eu acho que o Diniz não resolve isso. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo
no canal, ativando notificação, deixando o like, indicando para amigos. Eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.